pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Pessoas queridas do meu coração, estamos aqui para a parte 5 da verdadeira história de Five Nights at Freddy's do nosso queridíssimo PlayStation. Estamos caminhando para a reta final. Teve o FNAF 4 que foi um pouco conturbado ali, das teorias do FNAF 3 para o FNAF 4. Mas pelo menos o Sister Location e também o Pizzaria Simulator já é uma parte que eu entendo mais, que é ali que eu... Vamos pôr assim, eu comecei a fazer conteúdo, foi nessa época, envolvendo Five Nights at Freddy's, foi nessa época do Sister Location pro Pizzaria Simulator, que é o FNAF 6, é justamente esse vídeo aqui. Não vou dizer que é o que eu entendo mais, porque FNAF é uma quimera absurda, uma hidra cheia de cabeças pra tudo que é lado, mas é basicamente o resumo dos dois jogos em um vídeo. O Renan, eu não sei porque que a parte 5 é só o Sister Location, não lembro porque, eu acho que ele pode até explicar nesse vídeo, mas faz muito tempo que eu vi na época. Esse vídeo aqui é de dezembro de 2017, FNAFinho tinha 3 anos e 6 jogos já nas costas. Então, vamos ver qual que é disso aqui. Mas antes nós vimos, deixa o gostei, inscreve no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem mais nada acontecendo aqui, são 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. A verdadeira história de Five Nights at Freddy's parte 5, de novo. Se você quer ver o vídeo inteiro, vai estar na descrição. Eu vou estar picotando aquela coisa toda, vou estar parando pra comentar a respeito. Então, por favor, não vem depois querer me matar aí nos comentários falando: ai, Cor, deixa o vídeo rolar. A ideia é pausar pra ver como que era a teoria e ficar, sabe, aquela coisa, aquele bate-bola, vendo como é que tá hoje, que a gente descobriu depois com os livros, com as coisas tudo. Vamos lá, 3, 2, 1, foi! Salve, moleques de boas! Quanto tempo, na verdade, e... bem, você já sabe, né? Oh, talvez eu tenha Enardão de surpresa lançando a 5ª parte da teoria da verdadeira história de Five Nights at Freddy's. Vamos lá! Talvez não, porque quem me seguiu nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram já sabia que eu ia fazer isso, porque eles sempre têm acesso a informações privilegiadas antes de todo mundo. Então se você quer se tornar... Caramba, Renan de 5 anos atrás já tá caminhando pro Renan de hoje. O próximo vídeo já faz um tempo, é o Renan loiro, que é uma outra época também do Sorzoni muito boa. Jogo de FNAF, que é FNAF Sister Location, que é de longe o Five Nights at Freddy's mais diferente de todos, que nos coloca na pele de alguém que nós não sabemos ainda, mas que até o final desse vídeo você vai saber quem é. E ele vai parar em um lugar subterrâneo muito perigoso, onde animatronics... Olha, a minha humilde opinião Sister Location, ele é muito bom, ele é maravilhoso, mas partezinha do Phantom Fox é uma desgraça, hein? E eu acho que o pior é quando você tá na noite 4. E aí você tem que ficar virando aqueles negócios e vir as mini-arena pra... Ah, não, mano. Eu broxo de querer rejogar o Sister Location só por causa disso. Monstruosos não vão pensar 2 vezes. E a Custom Night dele, que é um inferno também. Vocês não vão querer nem saber. Por que só 1 ano depois desse jogo ter sido lançado eu estou fazendo a 5ª parte da teoria? Bem, é porque muitas coisas, e quando eu digo muitas coisas, eu digo... muitas coisas foram descobertas ao longo desse ano que se passou, e só agora foi possível traçar de fato uma verdadeiríssima história definitiva de Five Nights at Freddy's, unindo tudo que há em todos os jogos lançados até o momento e também nos livros. Eu fiz isso, assim, por mais que o Renan tenha feito isso depois no Help Wanted, né, que é a parte 6, eu fiz a minha parte também de juntando tudo também. A quem nós devemos isso? Ao nosso grande teorista MatPat do canal The Game Theory, que recentemente lançou 2 vídeos mostrando... Lá vai, esses vídeos, tá bom, vambora. Que é a teoria definitiva de Five Nights at Freddy's e o que explica... Teoria definitiva. Ah, que bonitinho! Ah, que época muito boa. A teoria final, nossa. Todos os acontecimentos bom. da série até o momento. Mas eu não vim aqui falar só teoria final, porque eu assisti os 2 vídeos e embora eu tenha achado o trabalho dele genialmente espetacular, como sempre, uma edição muito boa. Eu notei algumas inconsistências com datas e acontecimentos e algumas coisas não faziam muito sentido. Eu fui recolhendo ao longo dos meus estudos de Five Nights at Freddy's durante todos esses anos, porque
Querendo ou não, são mais de 3 anos estudando esse jogo. Então eu corri Nossa, saudade quando eram só 3 anos, hoje é 8. atrás e também tentei buscar explicações para esses furos. Caramba! Peraí, esse mês de agosto o FNAF faz 8 anos mesmo, né? O primeiro FNAF faz 8 anos. E ao mesmo tempo aproveitar tudo de certo que o MatPat disse na teoria no canal dele, porque, querendo ou não, o próprio Scott Calton, criador da franquia, foi a público no Reddit dizer que sim, que várias das coisas que o MatPat falou no vídeo dele estão corretas. Então a teoria E eu vim completar, depois de muitos anos, também algumas coisas. que vocês vão ver hoje tem muitos dos aspectos do MatPat que ele botou nos vídeos do canal dele, mas também tem uma pitadinha de Soulzones, pegando tudo que eu achei que estava incorreto E depois de muitos anos, tem pitadinha de core. finalmente chegando à conclusão de que a Vamos teoria lá, que vai. vocês vão ver hoje é a teoria definitiva que explica a verdadeira história de Five Nights at Freddy's. Vamos lá! And by the way, MatPat, for seeing this, well, I love you. Vamos começar. Vamos lá, então. Vamos embora, né? É a teoria definitiva, parte 4. Não, parte 5. É a teoria definitiva toda vez que lança um FNAF novo, né? Começar a falar então vambora. da teoria. E, gente, eu queria dizer que se você veio das teorias 1, 2 e 3 e 4 direto pra essa daqui, você provavelmente vai ficar perdido em alguns aspectos. Isso porque desde a última teoria que eu lancei, que foi a parte 4 da teoria, até esse momento aqui eu já lancei vários outros vídeos de FNAF com várias Nossa, é descobertas. verdade. E se eu fosse É mencionar verdade, todas... é verdade. Se a gente fosse parar pra contar todos os vídeos de teoria do Renan Soulzones, né? Porque se a gente for entrar... Assim, eu tô indo pelos principais, né? Que a galera falou, Cor, vê os principais. Mas tem uns pormenores também. Porque da parte 4 à parte 5, eu lembro que o Renan achava algum easter egg, achava alguma coisa também, comentava a respeito. Apareceu alguma coisa no site do Scott Calton, também comentava a respeito. Apareceu alguma coisa no livro, no detalhe. Tem os livros que estavam sendo lançados ou tava já no Fourth Closet nessa época. Eu não lembro direito, mas eu sei que o Silver Eyes já tinha terminado. E aí já tava no Twisted Ones, Fourth Closet, eu acho que já tava pra terminar também nessa época, que é a primeira trilogia de livros. Também estava sendo lançado nessa época, então tudo isso a gente tem que considerar também. Todas essas descobertas no vídeo de hoje, o vídeo de hoje é certamente... Fora que é um vídeo de 5 anos atrás, né? Vai ter mais de 2 horas, 3 horas. Então se por acaso eu falar algo que você se sente perdido, ou que você fique... mas como assim? Como assim? Isso aqui não foi abordado em nenhum vídeo de teoria? Eu recomendo que você assista os outros vídeos e procure explicação neles. E queria dizer que sim, se você notar que eu falei algo que contradisse as últimas teorias que eu fiz, isso é normal, gente. Afinal, jogos novos foram lançados, novas descobertas. É óbvio que alguma coisa já tá errada nas teorias anteriores e que agora eu fosse, né, pegar o que eu acho que é certo de verdade. Soulzones do passado me refutando o que eu fiz dos outros 4 vídeos. Tem mais delongas. Vamos para a teoria. Nossa, eu ia falar uma coisa antes dessa cara de mal do Soulzones, lindo. Beijo, nunca errou. Brincadeira. É aquela coisa assim. Quem era fã de FNAF pra acompanhar tudo era o terror, né, mano? Tinha que... Era vídeo em tudo que é canto, tentando pegar algum ponto, alguma coisa, né, velho? Nossa, era um caramba. Eu lembro que eu tava nessa onda também. Ainda tô, né? O que aconteceu na história de Five Nights at Freddy's, nós temos que mergulhar a fundo na história dos principais personagens da franquia. E quem é o principal personagem de todos, humano, que nós sabemos que volta lá e cá para fazer suas atrocidades? Ele mesmo, o Homem de Roxo. O William Efto! Não existiria Five Nights at Freddy's. Ponto. Então é natural que a gente verdade. parta dele pra gente conseguir chegar a alguma conclusão definitiva da história. E uma coisa que sempre me deixou muito abismado toda vez que eu vejo a história do Homem de Roxo e o que ele representa pra franquia Five Nights at Freddy's é o motivo de ele assassinar e raptar crianças. Não me entendam mal, eu sei que psicopatas podem fazer as coisas simplesmente porque eles querem, porque eles gostam, porque psicopata tem aquele negócio da cabeça não bater muito bem, né? Eu já sei pra onde ele vai. Ser simplesmente o cara que gosta de raptar crianças? Pode, é claro, com certeza. Mas se tem uma coisa que a gente aprendeu ao longo dos anos é que Scott não faz as coisas sem um motivo. Tá, então, vamos lá. Não entra na minha cabeça que o Homem de Roxo simplesmente mate e rapte crianças sem nenhum motivo. E no vídeo de hoje você vai descobrir que motivo é esse. É um motivo Ai, que meu vai fazer Deus. o seu coração chorar. Ai, Bom, meu se Deus. tem uma Vai. coisa que o Matt Vai fez mesmo. que eu achei muito legal e que eu Pro quero lado fazer ruim. também do meu jeitinho é, finalmente, uma linha do tempo de Five Nights at Freddy's. Agora nós temos informações o suficiente. Eu fiz isso no meu vídeo. E mesmo assim teve gente falando que tava errada. Normal.
suficiente para conseguirmos finalmente bolar uma linha do tempo de FNAF, porém a minha não é igual a do MatPat. A minha tem alguns acontecimentos que acontecem numa ordem diferente da ordem que o MatPat falou. Então, se vocês quiserem chamar ela, podem chamar ela de linha do tempo 2.0. Linha do tempo do Soul... Na verdade é linha do tempo dos Soulzones, mas tudo bem. O início de tudo, que é não necessariamente um ano específico, mas sim um período que vai até 1982. A história começa com dois personagens que quem acompanha Five Nights at Freddy's assiduamente já conhece muito bem. São eles Henry e William Afton. Os dois amigos se tornaram sócios no momento em que eles tinham um sonho de construírem restaurantes temáticos que colocassem animatronics, ou seja, robôs com a temática de animais andando por aí para servirem as comidas e entreterem o público que vai. Deixa ele falar que depois eu comento. Henry era o cabeça da parte técnica, da parte mecânica de tudo. Ele era muito bom com esse tipo de coisa. Robótica, mecânica, elétrica, era tudo com Henry. Ele que construiu os animatronics que conhecemos hoje. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu não tô dizendo que o Henry não era isso, mas se a gente colocar só isso pro Henry, a gente vai excluir Afton Robotics, porque Afton Robotics quem fez foi o William Afton. A gente sabe que o William Afton também manja disso. Mas é fato que o Henry Emily, ele é muito mais focado na parte mecatrônica do bagulho. Ele é muito mais um engenheiro do que um administrador, um empresário, que era a parte que o William Afton cobria. Mas o William Afton também sabia fazer robô, também sabia fazer as coisas. Teve robô que foi o William Afton que fez. Já o William Afton era a cabeça corporativa da dupla. William Afton sabia fazer negócios, sabia falar com fornecedores, sabia sobre contratos. Era um homem de negócios completo. Então, unindo essas duas cabeças, formou-se o que nós consideramos a Fazbear Entertainment, que era... Tá certo. Muita gente fala, mas os caras foram comprados. Não, eles são a Fazbear Entertainment. Foi eles que fundaram tudo o negócio. A Fredbear's Family Diner é os dois. Nada mais nada menos que uma empresa que detinha... Que eles, na verdade, assim, que eu falei, que eles fizeram basicamente esse negócio pra poder criar franquia. Pra poder expandir e fazer o modelo deles de pizzaria ser passada para outras pizzarias e mais pessoas comprando o negócio. Praticamente a ideia de McDonald's, Burger King e essas franquias grandes aí. Desse tipo de coisa. Restaurantes com animatronics. E quando nós analisávamos a história antes, lá atrás, a gente sempre pensava em fazer uma ordem cronológica de restaurantes, porque a gente sempre pensava que os únicos restaurantes que existiam na história de Five Nights at Freddy's eram somente aqueles que foram mencionados. Mas não, gente, na verdade, eu queria dizer pra vocês que podem existir muitos restaurantes de Five Nights at Freddy's que nós talvez nem saibamos da existência ou talvez nunca tenhamos visto. E dentre esses restaurantes, devemos incluir dois em específico. A Fredbear Family Diner, que até onde sabemos é um dos primeiros da história e que contava apenas com o nosso querido Fredbear e talvez com outro amiguinho que talvez fosse um Bunny Dourado, mas enfim, não sabemos se ele veio depois ou não. Não, ele veio na mesma época também. Eles fizeram os modelos Spring Locks, que eram os modelos de mola, onde você poderia entrar dentro da roupa, mas também tinha a versão que travava o animatrônico como se ele tivesse um endoesqueleto, vamos por assim, mas não era um endoesqueleto que a gente conhece hoje. Era como se o animatrônico ficasse em modo de show, e aí ele pudesse andar e tudo mais, mas também tinha essa mesma roupa poderia ser usada para um funcionário andar e tudo mais. Que é o que a gente viu no FNAF 4. E também, possivelmente, um outro chamado Chica's Party World. Você nem se lembrava disso, não é verdade? Fica tranquilo, não tem problema, porque ele foi mencionado somente num código-fonte de um teaser. Nós nunca vimos ele, ou talvez tenhamos visto, porque vale lembrar que nós tínhamos um minigame em Five Nights at Freddy's 3 em que nós vimos a nossa querida Chica perambulando por aí. Talvez aquilo fosse uma representação de Chica's Party World. Olha, na minha cabeça é que assim, o Chica's Party World, ele... Eu não sei aonde... Eu não lembro nem se no meu vídeo de história eu citei ele. Eu lembro que eu citei porque era da mesma época do Sister Location, mas eu não acho que tenha acontecido em 82. Eu, na verdade, não acho que aconteceu alguma coisa relevante, assim, envolvendo... Nossa, meu Deus do céu. É porque uma coisa que a galera falou muito... Cor, faltou tal detalhe. Cor, faltou não sei o quê, faltou não sei o quê, faltou não sei o quê. Eu sei que faltou muita coisa no vídeo. Se eu quisesse colocar tudo de Five Nights at Freddy's mesmo, tipo, colocar tudo, ia ser umas 2, 3 horas de vídeo. Vocês querem
tudo. Eu posso fazer um vídeo com tudo. Que aí vai ser tudo. Vai ser tipo um filme. Vai ser Five Nights at Freddy's, o filme. Feito por mim, por todas as coisas que aconteceram de FNAF. Em todos os detalhes, em todos os pontos, em todas as coisinhas e tal. Aquele vídeo, quando eu fiz o resumo, era... Vou fazer um resumo compreensível de fatos pra galera poder assistir e entender a que ponto nós estamos na história. Era esse o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo não era nem cobrir tudo de FNAF. Era a gente pegar os pontos principais de Five Nights at Freddy's e montar de forma organizada que, tipo, alguns detalhes não fazem tanta diferença assim, que não vão, sabe, revelar alguma coisa mega importante ou que vai levar pra algum lugar. Por exemplo, qual o animatrônico que matou o guarda em 87? Dane-se, isso não é importante pra história. Ah, qual restaurante que foi em 85 que o William Afton matou as crianças? Não importa também. O importante é o acontecimento, o importante é o fato, tipo, aconteceu tal coisa. E é isso que eu tava falando, mais importante na minha teoria do que a gente pegar do tipo assim... Ai, nossa, mas teve o Ticas Party World, mas teve o Zezinho da Esquina Plays, mas teve o Finafinho do Pedrinho 2. Não importa, essas coisas. Mas, dando já um detalhe do Ticas Party World, eu acredito que ele é na mesma época do Sister Location e ele é utilizado pra explicar o que aconteceu com a Funtime Tica, porque ela aparece de volta no 6. Ela não tá no Sister Location, mas aparentemente ela foi um desses animatrônicos alugados, também criados para o Circus Baby, não sei o que, Rental. Era um negócio de alugar pra brinquedo de aniversário, pra parque de aniversário. Porque até onde a gente lembra, e que foi que aconteceu mesmo, é que teve o Circus Baby Pizza World lá, ou Pizza Party lá, desculpa, o nome, nossa, eu confundi o nome total, eu acho. E aí, naquela época, teve esse restaurante que abriu por um dia, e foi justamente o que sequestrou a Elizabeth Afton, que eu acho que o Renan vai comentar disso também. Nesta época, quando rolou isso, o restaurante, eles deram uma desculpa que teve um vazamento de gás, deu uma merda toda lá, e eles fecharam no mesmo dia. Não no mesmo dia, mas tipo, durou um dia o negócio que aconteceu desse lugar. Desde então, os animatrônicos foram para alugar. Não quer dizer que nesse Circus Baby Pizza World e tal, que foi o restaurante que aconteceu o sequestro da Elizabeth, não tem a Tica. Pode ser que a Tica foi utilizada para ir para um outro lugar. Porque é aquela coisa. Por que não tem a Tica? Era só pra explicar por que não tem, que a Tica foi pra um outro lugar, que talvez eles tentaram fazer um novo lugar específico pra Tica, porque vincula com aquele negócio de alguns animatrônicos, necessariamente, assim, não necessariamente, mas teve alguns animatrônicos que foram comprados pela Fazbear Entertainment. Uma coisa que... Pra que serve isso? Qual a importância desse detalhe? A importância do detalhe é, tem animatrônicos que não foram o Henry e o William Afton que criaram. Esses animatrônicos, eles podem ter sido feitos por algum franqueado deles e acabaram sendo utilizados para a franquia original devido à fama que eles tiveram. E isso pode ter acontecido com a Tica, isso pode ter acontecido, por exemplo, com Mediocre Melodies, isso pode ter acontecido com vários outros modelos de animatrônico. Por que isso? Para justamente expandir o universo, porque a gente sabe também que teve um L-Tip animatrônico. Agora o L-Tip é canônico. Teve realmente um restaurante que a Fazbear Entertainment mexeu numa época de franquia mexicana. E o símbolo dessa franquia era um castor mexicano, que é o Tip, tanto que ele tá até referenciado no Security Breach, por exemplo. Teve também outras coisas, por exemplo, Mediocre Melodies, que é o sapinho lá, o elefante, que eles eram de uma outra localização, que aí o Henry utilizou pra parecer-se com uma pizzaria, que é o negócio do FNAF 6. E aí, mesmo assim, esses animatrônicos, eles foram colocados também na Ultimate Custom Night, que foi o pesadelo do William Afton, aquela coisa toda. O ponto é, teve animatrônico que o Henry e o William não fizeram. Teve animatrônico que outros franqueados fizeram. Eu falo isso porque os livros vão explorar muito isso. A Fazbear Frights, do geral, e também até pra explicar alguns animatrônicos que apareceram do nada dentro do Silver Eyes e tudo mais, que também foram criados pelo Henry ou pelo William Afton, mas eles não estão nos jogos. Porque eles podem ter tido algumas criações que os dois fizeram, que a gente nem chegou a ver nos jogos também, mas estão nos livros. Entendeu? É mais pra ampliar o universo. Um exemplo disso é o Felix the Shark. E não só o Felix the Shark, mas tem, por exemplo, aquele Ralph the Rabbit também, que é o do quinto livro. Teve também a Ella Doll,
Teve também o Fat, teve até um boneco do Plush Trap, que meio que foi colocado... Porque tudo da Fazbear Frights é dessa época antes do Security Breach. Ah, Cor, mas não é pra basear os livros, que não sei o que, não sei o que. É só pra expandir o universo das ideias. De que a Fazbear Entertainment não se resume só a esses restaurantes, mas se resume também a várias outras coisas que foram expandidas nesse mundo muito louco de Five Nights at Freddy's. Tanto que agora, não sei se vocês estão sabendo, mas atualização, a fanverse estão sendo já contados como spin-offs de FNAF. Ou seja, são coisas que compartilham o mesmo universo e que são permitidos pelo Scott Calton, mas são outras lojas, outras franquias que tentam imitar a Fazbear Entertainment. Tanto que a primeira agora que apareceu é a Pop Goes. E a próxima é Candies. E outras que vierem. O que é muito louco. Mas isso serve para outro vídeo. Nossa, eu demorei demais e vambora. Enfim, tínhamos vários restaurantes no início, um contava com Fredbear, outro contava com Chica, e eventualmente ao longo dos anos, os diversos personagens de cada restaurante foram se unindo, e isso criou o que foi conhecido como Fredbear and Friends, que era a união de todos os animatronics, Fredbear, Freddy, Chica, Foxy e Bonnie. Pode ser que a galera não acredite muito nesse ponto, mas eu acredito muito que tiveram alguns animatrônicos que vieram de fora. E tudo tá indicando que a Chica sim, ela veio de fora. Como o Balloon Boy parece que veio de fora também. E vários outros animatrônicos. Eu não sei quais direito, mas é bom vocês terem em mente que alguns animatrônicos foram feitos por franqueados. É isso que eu tô querendo dizer. E assim eles ficaram conhecidos mundialmente. Agora que o início está comentado e você já sabe como tudo começou, vamos para o ano seguinte, 1983, também conhecido como o início do mal. William Afton tinha um filho, na verdade 2, você... Aí eu já não concordo, porque ele pulou a Charlie. Eu acho que ele vai pôr a Charlie depois. Mas vamos ver. Parar pra pensar. E o filho mais novo de William Afton era um tanto quanto... paranoico. Em um determinado momento de Five Nights at Freddy's 4, é lembrado que esse menino viu alguma coisa que o aterrorizou no passado e por causa disso ele tem medo dos animatronics que perambulam pelo restaurante. Esse acontecimento foi clarificado por Scott quando ele lançou um teaser dizendo que o que uma criança via nas sombras podia ser facilmente mal interpretado por ela. Isso na época ainda poderia ser contado, mas... Depois de muitos anos, o Scott Calton falou que isso foi uma merda que ele fez. Até na entrevista do Dalco, isso aí. E o que ela via nas sombras era nada mais nada menos que seu pai colocando um funcionário dentro de uma roupa de animatronic. E vamos lembrar que naquela época isso era normal, era apenas um funcionário andando por aí vestido de animatronic pra quem não viu os outros vídeos, talvez alguém fique perdido. Na época do FNAF 4, teve uns teasers que foi uma live do Game Theory, onde o Scott Calton quis dar umas pistas da onde a história estava caminhando na cabeça dele. Mas o problema é que isso foi um misleading do caramba, isso não levou para lugar nenhum. Acabou confundindo mais do que ajudando. O próprio Scott Calton admitiu isso depois. Ele falou que ele deveria ter ficado quieto, porque ele já, depois quando ele tava nessa época, ele já meio que tava começando a falar, putz, eu tenho que fazer mais pelo menos um jogo para explicar a merda toda que rolou pra poder fazer sentido com um vínculo com o outro, que veio a ser o Sister Location. Entreteu o pessoal que tava lá, mas o que a criança viu nas sombras foi alguém sendo colocado à força dentro da fantasia, pelo menos na cabeça dela. E o William Afton naquela época era um bom pai, ele era preocupado com seu filho, tanto que ele colocava diversas câmeras de segurança lá e... Aí é que vem... Eu já sei onde ele vai. Mas o William Afton nunca foi bom, cara. O William Afton nunca foi um bom cara, mas vamos lá. Todas vestidas de um Fredbearzinho bonitinho, e vigiava seu filho para que nada de mal lhe acontecesse. Isso é confirmado quando nós achamos a sala secreta de FNAF Sister Location. Mas não necessariamente William Afton observava dessa sala, porque conforme você vai ver mais adiante, essa sala nem deveria existir na época. Tenha apenas em mente que o Afton observava de algum outro lugar usando os mesmos aparatos. Pois bem, lembra que eu falei que Afton tinha 2 filhos? Pois é. O tal do segundo filho era o mais velho e ele era o estereótipo de irmãozinho que gosta de sacanear. Em uma brincadeira que acabou dando muito errado, o irmãozinho mais novo acabou tomando a mordida
de 83. E essa mordida mudou a história do universo de Five Nights at Freddy's para sempre. Na nossa teoria, nós acreditamos que aquele menininho não morreu, mas ele está no hospital, em coma, sem poder fazer nada e sem esboçar qualquer reação e, infelizmente, preso a uma série de pesadelos, de pensamentos horrorosos, tonificados pelo medo que ele tinha dos animatronics. Não. 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 O que acontece? Por que eu acredito que o evento da Charlie... Eu não sei se ele vai chegar nessa da Puppet, mas porque eu acho que a Puppet foi a primeira. Porque na minha cabeça faz mais sentido ser, porque nessa época de 82 para 83, não digo que foi a Fredbear's Family Diner, pode ter sido um restaurante antes da Fredbear's Family Diner, ou foi na própria Family Diner, a gente não sabe. Cresce que foi no mesmo lugar. Mas o ideal foi o quê? Esse evento da Charlie ser o primeiro indica que foi a partir dele que iniciou as merdas que rolaram em Five Nights at Freddy's no geral. Por quê? Porque isso explica o porquê das crianças fazendo os boatos. Isso explica o porquê que o Harry Emily some. Por que o Harry Emily fica preocupado, atônito. Por que o William Afton fica do jeito que ele fica e tudo mais. O William Afton, e aí a gente vai ter muita base nos livros, que é o Silver Eyes, Twisted Ones. Existe ali... o foco da história é a Charlie. Vocês já viram os vídeos lá. Nossa, eu tenho que acho que até rever. Qualquer coisa a gente pode até dar uma revisada no próprio vídeo do Renan, que o Renan fez um bom resumo. Até onde eu me lembro. Ou eu faço os meus resumos, vocês que sabem também. Mas até onde eu sei, essa trilogia de livros vai focar muito na Charlie, porque ela é mega importante pra história. Na minha cabeça, a Charlie, a Puppet, ela é até mais importante que a criança chorona. Pelo menos no meu ponto de vista. Isso por quê? Porque a Charlie e o Henry, nos livros, eles eram perfeitos, assim. Eles eram a família perfeita. Mesmo, eu não lembro se teve alguma menção da mãe. Eu teria que reler os livros pra ver melhor. Mas até onde eu sei, e até onde acredito-se foi esse primeiro evento, foi justamente mostrando que o William Afton, ele tinha muita inveja do amigo. Que nem eu falei, o William Afton, ele sabia fazer animatrônico, mas os animatrônicos dele não era aquela coisa linda e maravilhosa. Tinham vários defeitos, tinham vários problemas. Mas aí foi por causa dos animatrônicos do Harry que eles tiveram a popularidade que eles cresceram naquela época com o Fredbear, que muito provavelmente foi o primeiro, e depois o Spring Bonnie. Foi a outra versão pra ter aquela coisa e tudo mais. Já que, na época, eles perderam um animatrônico que era a Puppet. A Puppet, ela já é muito antiga e faz sentido ser antigo porque tem a teoria de que os primeiros animatrônicos que eles criaram eram animatrônicos de madeira ou animatrônicos que não tinham ainda esqueleto tão elaborado ou tão apropriado, melhor dizendo. E isso encaixa porque teve as mini-arenas depois... teve essas coisinhas mais básicas que o próprio William Afton tentava fazer, mas não chegava no ponto de evolução sabe, dos animatrônicos serem tão brabos assim a ponto de serem comparados ao do Henry. Ele tinha um grande ciúmes do relacionamento do Henry com a Charlie, né, a Charlotte, tanto faz, é o mesmo personagem. E também ele tinha uma grande inveja do Henry de ser um cara mega inteligente, de ser um puta de um engenheiro do caramba. E aí o William Afton, ele acabou ficando forte na parte administrativa, que é o que ele mandava mais. Mas aí o que acontece? Acontece a morte, talvez por inveja, por raiva, por ciúmes, independente. O William Afton matou a Charlie primeiro. Isso já criou-se todas as lendas urbanas envolvendo a Fazbear e tudo mais. Nessa época o Henry, ele começa a querer procurar a filha e o William Afton começa a lidar com as coisas sozinho. Isso até faz sentido, tanto que é o William Afton que tá vestindo os funcionários, é o William Afton que tá fazendo as coisas. E, pra ele vigiar o filho, ele cria o negócio do Fredbearzinho, né, o Fredico lá, douradinho, vendo um moleque que também tá no mesmo lugar, nesse mesmo ambiente, né, que uma criança desapareceu em volta da pizzaria. E as outras crianças começaram a criar lendas urbanas em volta disso. Pô, teve uma menina que desapareceu da Fred's, mas eles não comentaram que era uma das filhas dos donos, né? Só falaram que uma criança sumiu. Então, muito provavelmente, tenha que ter acontecido alguma coisa antes. Porque as crianças já falam isso. No próprio FNAF 4 tem isso. E se o FNAF 4 é 83, aconteceu alguma coisa em 82. E o que aconteceu em 82 foi o quê? O evento da Charlie.
Então não tem como o evento da criança chorona ser o primeiro evento. Porque ela também não tá em coma, ela morreu. Ela faleceu. Ela foi mordida pelo Fredbear, ela pode ter sofrido um tormento, né? Mas o tormento também é a alma que tá atormentada, porque a gente sabe, né? Que as almas vão e fica... É o plot de todo o FNAF, né? O animatrônico, vamos por assim, vai lá, cola na criança, e aí o animatrônico morde a criança e a alma da criança cai dentro do animatrônico, né? E aí acaba gerando todas as histórias, as coisas assombradas que nós vemos em FNAF. Tanto que o primeiro animatrônico assombrado que nós temos é a Puppet. Por isso que a Puppet, ela poderia muito bem ainda estar largada lá na chuva, ou lá no beco, jogada lá pra trás da Fazbear Entertainment, né? Lá do primeiro FNAF. Do primeiro FNAF eu falo, não do FNAF 1, mas eu falo do primeiro restaurante, melhor dizendo. E aí então, os pesadelos que estão sendo feitos, eu já expliquei até no outro vídeo, são memórias do Michael Afton, quando ele passou pelo castigo do pai. Porque tem o Survival Logbook, que tem lá alguém com o nome Mike, que também viu os Nightmares. Então não faz sentido ser criança chorona, porque a criança chorona tá morta, né? E quem acaba depois entrando no corpo, do mesmo corpo que tá a criança chorona, é a Cassidy, que é o que acontece depois do Happy Day, aquela coisa toda. Mas na hora que acontece o pá, você vê lá, no Survival Logbook, o dono do livro é o Michael Afton, e o Michael Afton viu os Nightmares, então só pode ser o Michael, pô. Que é o que tá passando pelas coisas do FNAF 4. E é toda aquela coisa dos aparatos, é tudo ele lembrando da merda que ele fez com o próprio irmão dele. Temos que lembrar para todos que Michael Afton matou. Michael Afton é ruim tanto quanto o pai. Por isso que eu falo que tem os dois homens de roxo. Um homem de roxo, primeiro é o William Afton, o segundo homem de roxo é o Michael Afton, por conta do que vamos ver no Sister Location, né? Então vamos continuar aqui com o Renan. Inclusive fazendo ele ver o Nightmare, que era nada mais nada menos que uma versão reversa do animatronic que ele mais gostava, que era o Fred. Quem viu isso aí é o Michael. Todas as noites, representando o seu pior medo, que eram os próprios animatronics. E a única coisa que pode salvá-lo disso, você verá mais adiante. Mas agora vamos voltar para o plano real. O menino foi levado para o hospital, mas os médicos infelizmente não podem fazer nada. Ele estava em um finge que estamos continuando com a Charlie, tá? coma Então tão bora. pesado que a única A Charlie foi a opção primeira e dos depois a criança médicos chorando, seria vai. simplesmente desligar os aparelhos. E o William Afton, assim como qualquer pai faria no papel dele, entrou em um profundo desespero. O William Afton não aceita que o que seu filho tem não tenha cura. Então ele promete ir até o fim para encontrar uma cura para o seu filho. E é Não. O homem é ruim. nesse momento que ele faz a promessa para o seu próprio filho: eu vou consertar você. Eu vou dar um jeito de trazer você de volta à vida plena, meu filho. Ah, Cor, explica então aí o Put You Back Together. Sim, é porque ele descobriu que o filho dele tava lá dentro e ele foi fazer pesquisa, mas nada disso que ele quer ser um pai bom. Porque se a gente também tá baseando coisas que tem nos livros, que eu sei que muita gente nos comentários começa a colocar, vocês lembram muito bem o quão bom pai o William Afton é pra Elizabeth, né? A Elizabeth quer ser vamos por assim, quer agradar o pai de tudo que é forma e, meu Deus, a quantidade de palavras ou de coisas escrotas que o William Afton faz com a Elizabeth nos livros é assustador. Então por isso que eu falo que o homem é ruim mesmo. Ele não gostava da Elizabeth, não gostava nem um pouco. Ele não gostava dos próprios filhos, cara. E é nesse momento que o William Afton se torna ninguém mais, ninguém menos que o que conhecemos como o Homem de Roxo. Agora vamos avançar um pouco na linha do tempo. Vamos para um período que vai de 1983 até 1986. Agora o William Afton não está mais preocupado com negócios. Agora a luta dele é outra. É trazer seu filho de volta à vida. Então ele se dedica a... Eu tenho outra coisa também. Eu acho que não foi nem a vontade de ele trazer o filho de volta, é mais a oportunidade que caiu no colo dele de ter como posso dizer, uma tecnologia, um negócio mais assim absurdo. Ele descobriu um negócio que poderia superar não só o amigo dele, mas ele ter todo o reconhecimento do mundo, que ter, sabe, todo mundo amando ele e adorando ele.
As coisas que uns sociopatinhas gostam, né? Infelizmente. A galera quer, ai, me mamem, me adorem. Ai, eu sou o brabo. Praticamente isso das ideias também. Fazer ele mesmo uma série de investimentos pesados em soluções que possam trazer o seu filho de volta. Ele não quer mais depender de médicos. Então, conforme o desespero ficava mais forte, algumas ideias iam brotando para ele trazer seu filho de volta. O problema é que ele precisava de cobaias. Então ele começou a raptar crianças para fazer seus experimentos nelas. Tudo na esperança de que algum desses experimentos desse certo e que ele pudesse trazer seu filho de volta do coma. É aí, por exemplo, que Afton rapta e rouba a sua primeira vítima, que no futuro vem a se tornar o Puppet. Opa, olha eu aqui de novo. Eu esqueci de falar uma coisinha no vídeo que eu queria esclarecer só pra não causar confusão aí no meio da história. Eu sei que antes eu falei que esse restaurante que você tá vendo aí, ele é mais antigo e que ele vem antes na franquia. Aí muitos de vocês devem estar se perguntando como que ele fez a primeira vítima ali se esse restaurante é bem mais antigo. Porque é... Bem, gente, vamos apenas lembrar que só porque esse restaurante é antigo não quer dizer que ele necessariamente fechou. Então, apesar do restaurante ser antigo, o Homem de Roxo poderia muito bem voltar ali para pegar uma vítima. Pronto, era só isso. Um abraço, fique com o vídeo. Os experimentos são desastrosos e envolvem métodos extremamente antiéticos. E a grande maioria das vítimas, inclusive pelo fato de serem crianças, não resistem e morrem. E Afton não está nem aí, porque tudo o que ele vê é o seu filho de volta à vida no futuro. Na sua cabeça, tudo que ele... Sabe por que não faz tanto sentido o lance do William Afton querer a criança chorando de volta à vida? Por que ele cagou pra Elizabeth e pro Michael, então? Se os dois estavam vivos. Por que então ele fez o castigo todo louco com o Michael Afton e ele cagava pra Elizabeth? Que, pelo amor de Deus. Não faz sentido. Ele quer recuperar o filho, mas ele maltrata os outros dois. Entende que, tipo assim, ele era um péssimo pai pros três. Ele só ficou com medo de alguém, tipo assim. Não digo. Como eu falo? O medo de acontecer alguma coisa com o filho. Não, ele ficou, tipo assim. Se der alguma merda, eu tenho como provar que não fui eu, entendeu? Sei lá, ele botou pra vigiar as crianças andando pelo lugar, né? Pra ver o que tá acontecendo. Era mais pra ele ver o que as crianças iam fazer, para as crianças não fazer merda. Porque, de novo, esse desejo das crianças não mexer com os animatrônicos se repetiu com a Elizabeth. Então, talvez ele já não queria esse sentimento que a criança chorona ou o Michael mexessem com os animatrônicos. Porque eu não sei se ele descobriu a Puppet, mas eu acho que não. Mas ele viu que talvez sumiu. Sumiu o animatrônico, sumiu a criança, tá? Não fica mexendo nessas bostas não, porque essas bostas é cara, sabe? Uma coisa assim. Ele pensa eu vou sacrificar quantas crianças forem necessárias para ter o meu filho de volta. Eu acho que o final eu vou sacrificar quantas crianças forem necessárias para eu descobrir o que essa tecnologia vai chegar. E era justamente que tá até confirmado no Ultimate Guide de Five Nights at Freddy's. O objetivo dos Aftons é a vida eterna. E é esse o objetivo dele. E esses experimentos nunca foram tratados de uma maneira mais profunda na franquia Five Nights at Freddy's, mas pode ser desde simplesmente colocar crianças em macas e mexer nos cérebros dela, como também tentar trazer essas crianças de volta à vida, colocando os seus cérebros em um animatronic. Por exemplo, se o corpo humano não consegue prover para a criança o que o cérebro dela precisa para continuar vivo, então os experimentos que ele faz poderiam muito bem ser de, por exemplo, colocar o cérebro de uma criança dentro de um robô para ver se consegue pelo menos voltar à vida com seu cérebro. E tem também a teoria de que, na verdade, ele está tentando colocar almas das crianças em animatronics, mas eu não gosto muito dela, não. Mas isso é Five Nights at Freddy's, Renan. Mas isso é o FNAF, cara. É a reencarnação no bicho. É as crianças voltando nos animatrônicos, mas elas não conseguem voltar 100% porque elas estão torturadas, elas estão machucadas, maltratadas, aquela coisa toda. Mas, tipo, não é um ciborgue. E FNAF, o único ciborgue, entre grandes aspas, que passou a existir foi o Springtrap. De conceito de ciborgue, né? De conceito de... ciborgue, pra quem não manja, é tipo assim... Você mexe com a carne mais o metal.
E aí fusiona os dois, né? Então, tipo, você vê pessoas num universo cyberpunk que tem peças metálicas ou peças que, tipo, arrancam uma espada, sai não sei o que, tem laser no olho. Esse tipo de coisa é misturando, né, a engenharia com carne. E, tipo, a única coisa que foi utilizada pra esse conceito é o Springtrap, que tem literalmente um cadáver dentro dele. Mas todos os outros bichos, quando abria ou fazia alguma coisa dentro deles, você via que não tinha mais nem o corpo, ou o resto do corpo das crianças, né? Só eram as coisas lá ainda. As crianças talvez eram totalmente trituradas e viravam esse negócio, essa coisa de remanescente que acabava assombrando o pedaço do metal, que vira como se fosse um mercúrio. Isso tá até nos livros mais novos, mas nessa época não tinha como saber disso e tal, mas a premissa de FNAF é essa. É o que eu falei no vídeo. Se o animatrônico. Se o animatrônico mata ou faz alguma coisa, a criança entra dentro dele. Praticamente é isso. Eu prefiro algo mais científico. E Afton está tão focado nisso que ele investe Essa mecânica também não é tão científico, mas tudo bem. tudo o que ele tem para montar a Afton Robotics, que é uma empresa obscura criada especificamente para o fim de trazer seu filho de volta e fazer esses experimentos. Através dessa empresa, ele monta uma série de animatronics designados especificamente para raptar crianças. Porém, Henry, Correto. que era o sócio de William Afton, não gostou muito dessa história. E William Afton, apesar de investir um bom dinheiro em pessoas especializadas em robótica, ele conseguia desenvolver seus robôs que capturavam crianças, mas ainda não era o robô perfeito. E quem é que fazia o robô perfeito? Henry, que não tinha nada a ver com essa história e não queria meter o dedo nas intenções maléficas de William Afton. Então William Afton chega até Henry e o faz desenvolver um animatronic perfeito para capturar crianças. Henry recusa porque Henry tem bom coração e não quer participar desse tipo de atrocidade, mas William Afton já passou do nível de insanidade há muito tempo e ele não quer nem saber já lembrei, nossa, ele força Henry a desenvolver. Calma, desbloqueou a memória. Eu já até sei onde ele vai. Ele vai pra aquele easter egg do FNAF World. Desenvolver o animatronic perfeito para raptar crianças. Então é isso que Henry faz. Ele desenvolve o animatronic chamado Baby e o entrega para William Afton. Mas Henry não podia viver com essa culpa de ter colaborado, mesmo que indiretamente, com tudo isso. E Henry acaba ficando desgostoso com a vida e acaba se suicidando. Com os Não. Na verdade, essa cena, essa coisa é outra parada. Ai, difícil. Porque eu mesmo já discuti quando a gente tava fazendo uma revisão do vídeo, né, da história. Eu não lembro nem se na revisão com o Loki a gente chegou a falar isso, mas eu sei que no fundo, a gente tentou e eu falei assim, cara, eu tenho uma ideia, ele tem outra e tem várias pessoas que têm suas próprias ideias. Corey, agora eu não tô baseando na minha ligeira bunda. Eu estou falando o seguinte, eu acredito que a linha do Henry é o projeto que ele queria fazer de um novo modelo de animatrônico, mas isso ainda em 83. Seria talvez a evolução dos Springlocks. Mas aí quem pega esse plano é o William Afton, que vai e tal, né? E pega as coisas e tal. Porque não tem como o Henry morrer ali. Porque se é realmente o projeto Baby, né? O projeto Funtime, a gente viu que o Henry ele voltou. E o FNAF 6 é depois ainda da Fazbear Frights, que é o FNAF 3. Então, tipo, ele não teria como ter morrido. Ou ele se fingiu de morto. Tipo, eu vou fingir que eu morri aqui pro amigo meu amigo não vir me pegar, não sei. Não sei, aí é só fanfic na minha cabeça, mas aparentemente parece que o projeto Baby foi o Henry que começou, mas quem finalizou com os outros projetos pra fazer as coisas ruins foi como é que é o nome? William Afton aí, que ele pegou e fez a Afton Robotics. Isso também, falando da parte de outros franqueados fazerem outros bichos, ou outros animatrônicos, porque, por exemplo, a gente não sabe quem criou os toys. A gente fala, foi o William Afton? Não sei. Muito provavelmente não.
Mas teve alguns animatrônicos que a Fazbear Entertainment começou a desenvolver depois. E é mais ou menos esse sentido que eu quis falar, aquele negócio de ter outros animatrônicos, de outros franqueados que também faziam e criavam seus próprios personagens e tal. E eles se juntavam no Fredbear and Friends, ou eles eram utilizados em outras pizzarias. Então talvez possa ser que alguém tenha criado os Toy Animatronics, né, a mandado da gerência da Fazbear Entertainment, que é esse a grande dúvida. Que aí eu acho difícil de alguém ter essa resposta. Pode ter várias teorias aqui nos comentários. Mas quem tá tomando conta da Fazbear Entertainment hoje? Naquela época a gente pode até saber que foi o Henry. Ou foi o Henry que fez os toys. Independente. Mas quem toma conta desse bagulho hoje, né? No Security Breach. Porque a gente sabe que no Security Breach o negócio ainda existe. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Animatronics que raptam crianças em mãos, William Afton finalmente abre a Circus Baby Pizza World, que era um Eu acertei o nome lembrando com o derretimento do meu cérebro. restaurante no mesmo esquema dos restaurantes anteriores, mas que agora tinha... Come a memória mequetrefe. Prontos para raptar crianças. Come a minha memória tunar o Plumfer. O problema é que o tiro acabou saindo pela culatra. William Afton não tinha apenas aqueles 2 filhos, ele também tinha uma filha. Uma filha cujo nome até agora nós não sabemos, mas que nós sabemos sim que William Afton tentou de todas as formas manter... Uma coisa que acho que o Renan não falou é da onde ele tirou o nome William Afton agora, né? Que é dos livros, que acho que ele vai falar agora. Da Baby, conforme nós vimos através de algumas falas dela que foram mostradas ao longo do jogo. Other children go see her. Why won't you let me go? Daddy, just once let me go play with her. Porém, em um momento em que William Afton não foi capaz de controlar isso, a menina infelizmente vem a entrar em contato com a Baby logo no primeiro dia do Circus Baby Pizza World. Daddy isn't watching. Don't tell Daddy that I'm here. I wanted to watch your show too. I don't know why you won't let me come see you. You're wonderful. E o pior acontece. William Afton perde O a ruim. própria filha para o próprio animatronic que ele tinha construído para as suas intenções maléficas. E obviamente, depois de perder 2 filhos, a sanidade dele conseguiu piorar ainda mais. E agora, além de trazer um filho de volta à vida, ele também teria que trazer outra filha. O problema é que essa nem em coma estava. Ela estava simplesmente dentro de um animatronic estraçalhada. Depois desse acontecimento, o Circus Baby Pizza World fecha no primeiro dia de funcionamento e provavelmente àquela altura o William Afton já nem pertencia mais à Fazbear Entertainment e os donos daquela companhia provavelmente já eram outros, deixando William Afton apenas com a Afton Robotics. E é esse a minha grande e enorme pergunta. Quem foi os desgraçados que assumiram essa bosta? O que aconteceu depois disso? Bem, o restaurante de William Afton fechou, mas ele ainda tinha vários animatronics projetados para raptar crianças. Então ele abre um lugar subterrâneo, que é o mesmo lugar onde se passa FNAF Sister Location, chamado Circus Baby Entertainment and Rental. Que ao invés de ser um restaurante, na verdade ele trabalha como um centro de aluguel de animatronics para restaurantes e festas. Ele pegava os mesmos animatronics que trabalhavam naquele restaurante que ele havia aberto anteriormente e os alugava para outros restaurantes que faziam festas cheias de crianças, e assim William Afton continuaria com seus animatronics trazendo cada vez mais crianças para cada vez mais experimentos que eram conduzidos naquele mesmo local. E aí a gente pode vincular que a Funtime Chica pode ter sido alugada e terem sido feito lugar para ela e o aluguel ficou lá. Não devolveram mais. Mas os outros bichos devolvia, sabe, periodicamente. Já o pessoal que estava responsável pela Fazbear Entertainment continuou tentando salvar o nome da companhia e montou um novo restaurante, Freddy Fazbear's Pizza. Mas não estou falando de Five Nights at Freddy's 1. Five Nights at Freddy's 1 ainda vai vir depois. Esse restaurante Freddy Fazbear's Pizza é o mesmo que eu mencionei no vídeo da segunda parte da teoria, que foi o primeiro Freddy Fazbear's Pizza que veio antes mesmo de FNAF 2. E é um restaurante onde foram utilizados os animatronics antigos criados por Henry antes dele morrer. Freddy, Chica, Foxy e Bonnie. E William Afton, que não queria ficar parado enquanto seus filhos morreu, mas não haviam voltado, vai até o Freddy Fazbear's Pizza, rapta e mata mais crianças, e os espíritos dessas crianças no futuro viriam a possuir
possuir os animatronics de Freddy, Chica, Foxy e Bonnie. Depois desse acontecimento, William Afton responde por isso. Nós sabemos que ele não vem a ser preso por falta de provas, mas nesse momento a polícia já está no seu encalço. Então qualquer... Aquela questão assim, alguém começou a notar, opa, peraí, ó, já teve merda que sumiu uma criança, filha do dono. Aí, outro filho do dono morreu. O outro filho do dono também desapareceu em outro lugar. Que tinha as coisas lá e tal. Aí começou, uma outra faz tempo, começou a sumir criança. Alguém tinha que abrir o olho e falar, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa. Qualquer movimento que o William Afton fizer, a polícia vai estar atrás dele. E algo muito importante acontece nesse meio tempo. Porque, ao que tudo indica, e provavelmente depois de saber de relatos de funcionários da Circus Baby Entertainment and Rentals, parece que o experimento da Baby com relação a extrair os cérebros de crianças deu certo, porque a Baby parece ter conseguido assimilar as memórias da filha de William Afton depois de uma bateria de exames, tendo inclusive mudado a própria cor dos olhos, e com a Baby dizendo em um dos áudios que consegue ouvir dentro dela as vozes da menina. I still hear her sometimes. Então, a pesquisa e experimentos maléficos que William Afton fez durante tantos anos parece que finalmente deu resultado. Parece que o animatronic perfeito criado pelo seu antigo parceiro, depois de tanto tempo assimilando o corpo da menina que havia sugado anteriormente, a filha de William Afton, finalmente conseguiu trazer ela à vida. Era o que parecia. Em outras palavras, a consciência da filha de William Afton estava dentro de Baby. Mas William Afton não poderia ir até lá. Não bastasse os animatronics detestarem ele por conta de todos os experimentos que ele fez, não apenas nas crianças, mas também nos robôs, a polícia estava no encalço de William Afton. Então ele manda o seu filho mais velho, Michael, o mesmo que havia colocado a cabeça de seu irmãozinho na boca do animatronic anteriormente, lá embaixo para a Circus Baby Entertainment and Rentals, em busca de sua irmãzinha. Não foi pra busca da irmã. Não foi pra busca da irmã, mas eu entendi o sentido. É tipo assim... nessa época, o William Afton, né? Não digo que ele sabia que a polícia estava no encalço, mas ele viu que já tinha a galera olhando. Que a galera já estava começando a sacar que tinha um homem por trás do Rui. Meu Deus, demoraram tanto tempo, mas enfim. Mas existe sim esse negócio do William Afton falar pro Michael: ó, venha me achar, venha me procurar, eu tô em tal lugar. Porque... talvez o William Afton tentou ver no Michael alguém pra continuar a pesquisa dele. Mas deu merda. Pra variar. E aí acontece Sister Location. É aí que acontece FNAF Sister Location. E que o final... olha aí, olha! Prevê o futuro. Acaba sendo enganado por Baby, que a princípio parece ter enganado todos os funcionários, fazendo eles acreditarem que a menina estava no controle de seu animatronic, sendo tudo na verdade um plano para ela e os demais animatronics fugirem, usando a carcaça de Michael e o endoesqueleto de Ennard. Baby fingiu para poder fugir dali com todos os animatronics. E o que vem depois nós já sabemos. O corpo de Michael acaba ficando decomposto e ele se torna um homem literalmente roxo, um segundo homem de roxo, e esse sendo realmente o roxo e não apenas uma retratação de uma sombra, né? Eventualmente a Baby, que é o animatronic mais avançado de todos que estão dentro dele, acaba expulsando os outros animatronics de dentro do corpo de Michael Afton, e ela torna ele meio que uma carcaça imortal. Mas a Baby sai junto. Renan, a Baby sai junto. Calma. Pera, calma. Você tá dando a entender que parece que a Baby tá aí dentro. Ela não tá. Ela não está. Fora também que o remanescente, né, das almas das crianças que estavam dentro do Michael e tudo mais, né, aquela coisa. Estavam dentro dos animatrônicos, que aí viraram o Ennard. E aí eles todos foram né, vomitados. Os remanescentes curam esse corpo depois, tá? Eu acho que esse é um dos detalhes que não falei de história, que era um ponto até um pouco importante, que os remanescentes têm fator de cura também. Que nós não sabemos muito ainda sobre, né, porque é um easter egg que foi lançado depois do jogo e tal, e que nós esperamos ansiosamente que o jogo, um livro, a informação dos 4 Carlton para explicar o que aconteceu ali. Mas enfim, vamos continuar. Vamos agora para 1987. William Afton já é um foragido e Michael Afton tem uma carcaça de animatronic, a Baby,
dentro dele. E é também o ano em que Five Nights at Freddy's 2 acontece. A Freddy Fazbear's Pizza reabre com animatronics novos e também os antigos dentro do estabelecimento. O guarda é Jeremy Fitzgerald e no último dia ele muda para o turno diurno ao invés do noturno. E infelizmente, que é a última festa de aniversário. No dia ele vem a receber a mordida de 87. Sim, a mordida de 87, ao que tudo indica, foi desferida em um guarda. Nele, o guarda que nós controlamos durante as primeiras 5 noites. E na sexta noite, esse guarda muda para um tal de Não, calma. É, né? Verdade. Peraí. Esse Fritz Smith é despedido um dia depois por mexer com os animatronics. Não, peraí. Não, não, calma, Renan, peraí. É a noite 7 essa aí. É a noite 7. É a noite 7. Agora eu tô confuso. Porque ainda assim tem a noite 6, que ainda tem Jeremy Fitzgerald lá, né? Aí depois é esse negócio aí. Esse aí, você foi demitido por mexer com os animatrônicos. Deixa eu confirmar. Exatamente. Na noite 6, ainda é o Jeremy Fitzgerald. É só do dia 6 pro 7. Que aí ele vai trabalhar no outro turno da manhã, né? Que aí acontece a tal da mordida, né? Mas aí na noite 7 acontece isso aqui, que é o negócio que o Renan tá falando, que é o Michael Afton. E também aconteceu alguma coisa que alguém usou uma fantasia amarela lá na sala dos fundos, a sala secreta, e raptou algumas crianças, provavelmente. Você consegue conectar tudo isso? Em Five Nights at Freddy's 2, William Afton retorna. Ele invade a pizzaria e rapta mais crianças. E ao ficar sabendo disso, Michael vai para aquela pizzaria, fingindo ser Fritz Smith. Porém, quando ele chega lá, já é tarde demais. William Afton Mas já aí na noite raptou as 7. crianças e ele já não tem mais nada para fazer. Já fez o Michael ruim. Foi demitido por causa de odor, porque o seu corpo está em decomposição. Não. Assim, pode ser que o negócio deu um cheiro podre, mas até onde se entende, parece que ele foi... Os remanescentes foram recuperando o corpo dele também. Um cadáver em decomposição fede. Ponto. Agora, por mexer com animatronics, por que Michael foi até o restaurante de FNAF 2 mexer com animatronics em busca do pai dele? Bem, vamos lembrar que Michael Afton... Mas nós temos que lembrar também que os remanescentes, eles são finitos também. Pode ser que os remanescentes possam ter restaurado ele de alguma forma, que é por isso que ele volta daquela forma, né? Eu estou inteiro de novo, estou vivo, cuspi todo mundo. E pode ser que depois, com o tempo, que ele tenha ficado mais estragado de novo e tal, sei lá. Afton agora tem a Baby dentro dele. E a Baby com certeza está exercendo influência sobre as suas decisões. Então Michael Afton não é apenas alguém com livre e espontânea vontade. Ele é também alguém que precisa seguir as ordens da Baby. E a Baby, provavelmente... quer vingança. Não, peraí, não, calma, Renan, não. Quer vingança contra William Afton, contra tudo que ela e todo mundo passou dentro daquele lugar subterrâneo onde experimentos horrorosos eram feitos em crianças, sem contar que ela pode sim ter a segunda intenção de libertar as almas das crianças, mas na minha opinião... Peraí, você deu um easter egg ali. Peraí, essa possibilidade de ganhar mais força considerando que Harry pode ter implantado esse senso de justiça ao criar a Baby. Não, pelo amor de Deus. Aí você tá tirando isso da onde, meu amigo? Libertar as almas das crianças. Da onde você tá tirando isso, meu Fonfos? O principal fator que motivou ela a fazer tudo isso, a buscar o William Afton, é a vingança. Não, a única pessoa vingativa pra caramba que nós temos é a Cassidy. Que não esqueça que ela é a Vengeful Spirit. Depois pulamos para 1993, onde um novo Freddy Fazbear's Pizza abre. Dessa vez, Michael Afton já tá ligado que o William Afton vai lá raptar crianças porque é isso que ele quer fazer. Então, no primeiro dia, Michael Afton já entra no restaurante como segurança, fingindo ser Mike Schmidt. Inclusive, Mike é um diminutivo de Michael, se parar pra pensar. E ele fica lá 5 noites esperando o pai dele aparecer para finalmente acertar as contas. E ele é atacado todas as noites por animatronics, porque aqueles animatronics veem no rosto de Michael o rosto de William Afton. Michael Afton é muito parecido com William Afton e por isso todas as noites eles tentam atacar Michael Afton, achando que ele é aquele que fazia experimentos com eles. Eu acho meio estranho, inclusive, que ele se pareça com o pai dele com uma cara de cadáver. Mas ele foi restaurado, Renan. Inclusive, a gente tá lendo agora o Tales from the Pizzaplex,
que tem a primeira história Frailty, que tem esse pendante de mercúrio de remanescente que uma boneca animatrônica, a menina animatrônica tava usando lá e curando os outros. E quanto mais usava, mais pedaço dela era jogado. Era tipo uma ideia da Eleanor invertida, vamos por assim. Mas é o que diz o jogo, né? Eles acharam que eu era você, então... o que eu vou fazer? Mais uma vez, no último dia, eu vou ser despedido por odor. Então, você já sabe, é porque você é um cadáver ambulante fedendo. Não tem como Pode ser ser, mais óbvio eu que isso. não digo que é um cadáver tá decompondo, mas pode ser que o fator de remanescente tenha curado e possa ter passado e depois ter algumas partes ainda meio podre, né? Que eu falei, quanto mais vai usando o remanescente, mais ele vai acabando, né? Não é um recurso infinito. Tipo assim, o negócio tende a acabar uma hora. Tanto que a gente... Olha só que legal, tem um ponto do Security Breach que comprova isso, o próprio Blob. A gente vê animatrônicos dentro daquele amálgamo de animatrônico, onde eles vão ruindo, assim. Tem bicho que tem a luz acesa e tem bicho que não tem mais. E o Blob só é esse conjunto de resto de energia que a Vayne tentou usar pra ligar o homem por trás do ruim. Apesar dos esforços de Michael Afton, William consegue invadir a pizzaria, abre uma das salas Mas eles vão secretas que deteriorando, antigamente tinha uma sabe? parede É tipo falsa isso. cobrindo ela, e atrai os animatronics pra lá e desmonta eles um por um, porque a essa altura do campeonato ele já sabe que os animatronics estão possuídos pelos espíritos das crianças. Então ele vai lá e dá um jeito de tirar esse pessoal da cola dele. O problema é que não dá muito certo e os próprios espíritos das crianças acabam encurralando ele nessa sala secreta. E aí, para se salvar, ele precisa entrar dentro da roupa de Springtrap e aí todos já sabem o que acontece. Springlock Suites entrando em ação! Depois disso, Michael entende que já está tudo certo, que o pai dele está morto, não havia como sobreviver disso e fim de história para Michael Afton, ele vai pra casa. Na verdade, é um ponto, né? O que aconteceu entre 93 até 2023, hein? Pra onde foi o Michael Afton? Ficou num caixão esperando acordar de novo igual o Drácula? Porém, Não em sei. 2023, abre-se a Fazbear's Fright, no mesmo lugar que Springtrap havia ficado, e Michael, quando descobre isso, já sabe que vai ter treta. Então, mais uma vez, ele vai lá e se candidata, e ele é o guarda noturno, ele participa do lugar, e o que ele havia pensado que ia acontecer, aconteceu. Springtrap está lá. Seu pai não havia morrido. Porém, as coisas vão ficando cada vez mais... Morrer é um pouco relativo. Tudo bem. difíceis para Michael Afton, porque inclusive até por conta da influência dos discos de ilusão, e se você não sabe o que é um disco de ilusão, você vai ter que pesquisar nos vídeos anteriores. Calma, peraí. Esse negócio dos discos de ilusão foi utilizado como uma boa teoria, mas depois de um tempo eu comecei a descartar esse negócio. Do tipo assim, não existe tanto assim nos jogos esse negócio de disco de ilusão, isso é mais dos livros. E aí, eu acho que é mais uma questão dos livros do que uma questão dos jogos. Eu acho que as coisas dos jogos dá pra explicar de uma outra forma sem usar os discos de ilusão. Que é o que muita gente também acredita, mas cada um é cada um. Eu acho, pode até ter sido usado algumas coisas em alguns momentos, mas eu acho que as outras coisas se explicam de uma outra maneira melhor. Ele acaba tendo alucinações todas as noites com os animatrônicos que ele Então, isso aí não é disco de ilusão, isso é uns remanescentes roxo, até no jogo de celular, isso é aí. visto nos restaurantes Que é os anteriores. Phantoms e O os trabalho dele vai Shadows, ficando cada né? vez mais difícil, porque Springtrap já sabe que o filho dele está na maldade, não vai ficar esperando a morte dele chegar. Então é Michael contra Springtrap e as alucinações. Até que o negócio fica muito difícil e ele decide dar um fim em tudo, tacando fogo no lugar. Michael Afton coloca fogo na Fazbear's Fright para finalmente dar um fim a seu pai maléfico dentro da roupa de Springtrap. E ao fazer isso, ele vinga a alma de seu irmãozinho, que finalmente se livra dos pesadelos intermináveis de todas as noites e consegue desfrutar do seu dia mais feliz no além. Ele finalmente tem a festa de aniversário que ele tanto quis e pode finalmente morrer em paz. Não. Ele coloca a alma de seu irmãozinho para descansar. Não. E a sua tarefa, tanto dele quanto da Baby, acabar com o legado maléfico de William Afton, finalmente chega ao fim. Não, porque, que nem eu falei, a Elizabeth, ela gosta muito do pai. E ela quer provar pro pai que ela é braba que nem ele, que ela gosta dele pra caramba.
E tá no Ultimate Guide. O objetivo dos Zeftons é a vida eterna. O que dá a entender que seria a Elizabeth e o William, né? Seria os dois tentando, né? Ou quase. A vida Afinal, eterna. O Springtrap volta, né? O que tudo indica, ele não foi destruído após a feiticeira ser queimada, então acho que assim... E no final do Sister Location gente, aí. ainda tem coisas assim para serem explicadas, como a volta do Springtrap, que aparentemente não morreu, ou também onde estão aqueles animatronics que foram expelidos para fora de Michael Afton pela Baby, ou então o que é aquela Baby nova que foi mostrada no último livro de Five Nights at Freddy's. Mas, no final... nós já temos a história completa. Eu não sei vocês, Não tem não. gente, mas essa história de Five Nights at Freddy's, depois de MatPat ter lançado isso, depois de eu ter estudado tudo isso que eu estudei, finalmente conectando os pontos que estavam faltando, no final a minha opinião é a mesma do MatPat. Eu sei que a história não tá 100% correta, mas é uma história da qual eu me orgulho e da qual eu fico muito feliz e que eu me sinto satisfeito de ter ela como a verdadeira e definitiva história de Five Nights at Freddy's. Não. E vocês? Vocês também se sentem assim? Não! Porque é uma história que não deixa furos, pelo menos até um Deixa o monte! novo jogo sair. E o próprio Scott tinha dito que depois dos vídeos do MatPat, ele finalmente tinha tirado um grande peso das costas dele. Não tirou não, porque ele continuou fazendo. Agora, definitivamente, a história estava com um pé muito mais na frente a favor de ser descoberta. E depois dessas minhas colocações aqui no vídeo de hoje, eu acho que realmente, se a história estava 95% correta, eu acho que agora ela deve estar 99% Não, ela tá... pra baixo. correta. E tudo isso... Vai, ela tá... 60, 70%. Por causa do que aconteceu depois ainda, mas tudo bem. Isso graças ao trabalho de milhões de teoristas que estão por aí ao redor do mundo, fazendo suas histórias, fazendo suas descobertas, colaborando com o conhecimento geral da comunidade acerca do assunto. E claro, nesse vídeo eu gostaria de fazer um agradecimento muito grande a todos vocês, todos os teoristas do mundo inteiro e principalmente a MatPat, que é uma pessoa que não deixa a comunidade de Five Nights at Freddy's morrer jamais. Muito obrigado, MatPat. Muito realmente, obrigado a você que assistiu esse vídeo. E não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. E aí você vai ficar Olha lá, sabendo de um monte de a coisa, verdadeira vai história de ficar final, sabendo quando sair parte parte 6. Quando sair vídeo novo. Eu tô muito feliz de ter feito esse vídeo. Vocês não têm a menor noção. Eu tô realmente aliviado de ter tirado isso daqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo. Um abraço no É muito coração. bom, cara. É E muito até a bom. próxima! É muito bom, tipo assim, relembrar essa época é muito boa, cara. Eu gosto mais da parte da lembrança, tudo. Mas, de novo, tem um monte de problema ainda, né? Tipo, esses vídeos do MatPat... Na verdade, assim, ó, o vídeo do MatPat é muito complicado. Eu acho que eu nunca dei minha opinião falando em vídeo dos vídeos do MatPat. E teve gente falando assim, até falando no Twitter, você reclama da teoria, que não sei o quê, que não sei o quê. O problema não é que eu reclamo. Sim, eu reclamo, mas eu falo... O problema é que o MatPat, ele junta 3, 4, 5 teorias no mesmo vídeo. E às vezes essas teorias, elas não se conversam. Eu falo isso porque eu já fiz isso em 2017 mesmo. Teve uma teoria de Undertale dele péssima, que eu fiz um vídeo falando, ele pegou daqui, ele misturou com essa daqui, mais essa daqui, e essas 3 teorias não se conversam. É a teoria do tipo do Sans e do Papyrus serem filhos do Gaster. Era um outro negócio. Nossa, aí nós vamos entrar em Undertale, é outra coisa que, pelo amor de Deus. Mas ele juntou com uma outra teoria da viagem no tempo. E, cara, o MatPat é o cara que fez o Sans El Ness. Tipo, que era de Earthbound. Cara, só isso já é, tipo, bizarro, né? Eu acho que tem coisas que é forçar muito o ponto. E o problema do MatPat é justamente ele juntar tanta teoria, tanta coisa, que acaba virando uma salada, acaba virando uma bagunça, uma zona. Você não sabe qual é o ponto que ele tá querendo pôr no vídeo. Você não sabe até onde vai o vídeo do cara. E o pior é, ele pega essas coisas justamente pra falar que foi uma teoria dele, né? Tipo, galera, foi eu que fiz. Sendo que eu já achei quem fez de verdade. Mas tudo bem. O MatPat faz um baita de um bom trabalho. Tem uma equipe inteira perto dele, que pega a coisa e ponta, e monta um roteiro do caramba, e descobre muita coisa legal. Só que eu acho que, pra mim, o grande problema do vídeo do MatPat é justamente... ele junta muita coisa que às vezes não leva pra lugar nenhum, ou às vezes são coisas que não se relacionam, ou não se entendem. Essas 2 teorias que ele montou na época já eram tipo, tá,
meio duvidoso. Não era 100% certa. E não tava nem perto de 90% certo. Então, tipo, foi uma parte legal, mas teve mais coisas pra explicar. E aí, 1 de dezembro de 2017, eu lembro, foi o dia que saiu. Eu acho que foi até aqui, ó, Core FNAF 6. Foi o dia que saiu o... Não, 4 dias depois saiu o FNAF 6. 4 dias depois saiu a última parte. Que aí a gente teve como saber da história, da Charlie, da Puppet e tudo mais. Cara, de novo, os vídeos são muito bons. Eu não tô querendo criticar o Renan, nem o Matt Pat, assim, nossa, meu Deus do céu, eu odeio os caras. Os caras são uns mitos, carregaram nas costas a comunidade toda. E por mais que tinha problemas, a gente tá tentando fazer o nosso melhor. E é isso que importa, tá bom? Desculpa qualquer erro, desculpa qualquer coisa. Qualquer coisa você deixa nos comentários que eu tento trazer na parte 6 mais erratas. Meu Deus, o vídeo já tá enorme. Obrigado, gente. Deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino. Pra vocês não perderem mais nada acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Pode mandar outras coisas loucas e insanas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Comentando teoria, o que quer que seja. Tá bom? Big beijo. Vejo vocês na 6ª e última parte dos vídeos do Renan Souzones. E vamos ver o que vai acontecer depois. Eu espero de vocês e até a próxima.